uma criança triste e frágil que buscava estar sempre entre as sombras. Passava os dias observando as nuvens passearem no céu, acompanhando com prazer o brilho mágico de suas variações. Nascida em uma família próspera, a criança cresceu longe de sua mãe, que sofria com epilepsia. Essa foi a infância do mestre francês, um dos pais do simbolismo, Bertrand Jean Redon, de nome artístico Odilon Redon, que nasceu em 9 de abril de 1840. A sua infância solitária e melancólica, com tons pessimistas, teve profunda influência em suas obras vindouras. Nasceu e cresceu em Bordeaux, sob os cuidados de seu tio, e aos 11 anos foi condecorado em sua escola com um prêmio por seus desenhos. A partir daí, sua família tratou para que pudesse finalmente estudar para ser pintor. Em 1855, teve como mentor Stanislas Gorin, pintor francês que teve grande importância nos anos iniciais de Redon. Segundo o próprio, as primeiras palavras do mestre foram para, abre aspas, aconselhar-me a ser eu mesmo e a nunca fazer um único traço com um lápis, a menos que meu sentimento e minha razão estivessem presentes. Após um período estudando a arte de pintores como Francisco de Goya, o pai de Redon o pressionou a estudar arquitetura. Assim, realizou os testes para a Escola de Belas Artes, algo que falhou miseravelmente. Porém, a estadia no ambiente universitário fez conhecer novas pessoas, criando uma amizade especial com o botânico Armand Clairvaux. Dessa amizade nascem diversos frutos. Clairvaux apresentou as ideias evolucionistas de Darwin, as obras de Charles Baudelaire, aos livros de Flaubert e a poesia de Edgar Allan Poe. Em 1865, Redon retornou para a casa de sua família em Bordeaux, e nessa época ele conhece Rodolphe Besdin, um artista pobre, porém original e excêntrico, cuja combinação de representações altamente detalhadas do mundo natural, acompanhada de temas visionários, viria a exercer uma profunda influência sobre o artista. Com Rodolphe como mentor, Redon se dedicou a fazer gravuras, desenvolvendo a sua arte para explorar o mundo da fantasia. Após essa fase, o autor começa a viver um momento conturbado. Mudanças profundas atingiram a sua vida pessoal e sua visão artística. Em 1870 e 71, foi convocado para lutar na Guerra Franco-Prussiana e na Comuna de Paris. Tais eventos afloraram a sua tendência natural à melancolia, e nesse período ele começa a trabalhar em suas principais obras, conhecidas como noirs. A série noir de Redon consiste em desenhos utilizando carvão, e exploram a riqueza inerente da cor preta. Graças a tons extraordinários, as texturas e sombreamentos que Redon alcançou nessas obras são notáveis. A qualidade dos quadros é rivalizada apenas pelos desenhos a lápis de Georges Seurat. Foi nesta fase que surgem as obras assustadoras que abordarei nesse vídeo. Aqui, a arte de Redon recai em uma fantasia assustadora, repleta de criaturas deformadas. O pintor tinha se casado no ano de 1880. Porém, a perda de um filho ofuscou a felicidade do casamento e jogou o artista em uma depressão profunda. Então, no ano de 1882, ele nos presenteia com uma de suas estranhas obras. O olho, como um estranho balão, move-se em direção ao infinito. Neste quadro, um globo ocular é um bizarro balão, com um olhar voltado para cima enquanto se eleva no horizonte. Em vez de uma cesta com passageiros, o balão carrega uma cabeça decepada em uma bandeja. A imagem da cabeça remete à de São João Batista, na história bíblica de Salomé. No canto inferior esquerdo, podem ser vistas as folhas de uma planta, acompanhado de um céu coberto de nuvens densas. Cabeças decepadas aparecem com grande frequência na arte e literatura simbolistas. A cabeça ou o globo ocular, separado de um corpo físico, é como um símbolo de libertação das amarras da vida cotidiana, da conquista de um plano superior de consciência. Aqui, os olhos de Redon estão livres para realmente ver,
seja além da realidade, além da natureza e até mesmo além do visível. Essa obra foi incluída no portfólio de 6 litografias de Redon, chamado de Para Edgar Allan Poe, e é a imagem mais famosa da série. As gravuras não foram concebidas como ilustrações dos poemas de Poe, mas sim como correspondências. Uma abordagem parecida caracteriza a poesia de outros simbolistas, que acreditavam que a sugestão e não a descrição era o objetivo supremo da arte. Com essas ideias em mente, Redon traz outra fantasia inquietante à tona. Na obra A Aranha Sorridente, produzida no ano de 1887. Um espaço que não deixa claro aonde estamos. Nele, a aranha exibe um sorriso largo, acompanhado de uma expressão que nos remete a um psicopata. O rosto humanoide da criatura evoca tanto divertimento quanto inquietação. Essa mistura de elementos humanos e aracnídeos é ao mesmo tempo bizarra e fascinante. O corpo do ser é felpudo e arredondado, inclinando-se ligeiramente, como se pudesse se mover a qualquer momento. Quem já viu uma aranha com pernas finas assim pelos cantos da casa, sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Muitos desses monstros tinham a influência dos estudos de Redon sobre a anatomia e vida microscópica. Críticos interpretaram a aranha sorridente como um reflexo de seu fascínio pelo macabro. A obra é vista como a personificação de temas emocionais e psicológicos mais profundos. Sua natureza grotesca, porém caprichosa, convida a diversas interpretações, desde o humor negro até os aspectos mais sombrios do subconsciente. É o reconhecimento de nossa humanidade nessas estranhas criaturas híbridas que as torna tão atraentes e repulsivas ao mesmo tempo. Tão estranha quanto as obras anteriores é a próxima pintura, chamada de Homem Cacto. Nela, a cabeça de um homem nasce de um vaso de flores. Seu pescoço eleva-se como o caule de uma estranha planta. Espinhos circulam sua pele e cabeça, conferindo uma aparência de cacto e evocando também a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Com olhos grandes e opacos, nariz achatado e lábios largos, a cabeça exibe uma expressão simultaneamente observadora e indiferente. O vaso é decorado com a imagem de uma amazona matando um homem, em alusão ao mito grego das guerreiras, cuja junção de traços femininos e masculinos ecoa a fusão de formas humanas e vegetais no desenho. A imagem provavelmente está relacionada a uma exposição que Redon viu em Paris. A exposição retratava os habitantes da Terra do Fogo, povo sul-americano que Redon descreveu como arrogantes, cruéis e grotescos. Eles tiveram um impacto profundo, ainda que complexo, sobre o artista. Por um lado, ele admirava a pureza e a simplicidade dos chamados povos primitivos, enquanto por outro, reconhecia neles a temível barbárie das origens do homem. Nascendo de um vaso quadrado, símbolo da cultura ocidental do confinamento, o híbrido homem-planta de Redon pode ser entendido como uma tentativa de reconciliar os dois polos da existência humana, natureza e cultura, selvagem e civilizado. A galeria de litogravuras de Redon é vasta, obscura e imaginativamente nefasta. Aqui só pude arranhar a superfície da complexa obra do autor. Após alguns anos, além de criar os desenhos na cor preta, o autor inicia a aplicação de cores em suas obras. Porém, não se engane, seus quadros continuaram sendo geniais e gerando inquietação para os espectadores. O impacto do noir de Redon na arte moderna foi talvez mais profundo, pois neles encontramos sua maior originalidade e inventividade. Os surrealistas ficaram particularmente impressionados com a qualidade onírica desses desenhos a carvão, e muitos deles possuem o pintor francês como grande influência. Os quadros podem causar medo e nos deixar incomodados, mas só representam com grande precisão a mente e o espírito desse grande pintor.